Olá, povo de Deus, sétimo domingo da Páscoa, a Ascensão do Senhor, 12 de maio de 2024. Nossa leitura de hoje é a partir de Atos 1, de 1 a 11, Efésios 1, 17 a 23 e Marcos 16, 15 a 20. Lucas, o autor do terceiro evangelho e de Atos dos Apóstolos, termina seu evangelho relatando a ascensão de Jesus e começa o Atos também com esse evento. Teófilo é o destinatário das duas narrativas. Na de Atos, ele acrescenta novos detalhes. Jesus elevou-se à vista deles e uma nuvem escondeu a seus olhos. E estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus subia, eis que aparecem dois homens vestidos de branco que disseram: Homens da Galiléia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. A nuvem que se interpõe entre os olhos dos discípulos e Jesus simboliza o primeiro testamento, que ao mesmo tempo revela e encobre o mistério de Cristo. E os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão é um tempo simbólico suficiente para que um cristão passe pelo catecumenato e conclua o seu período de iniciação nas coisas do reino. Com os Atos dos Apóstolos, Lucas quer dar um ânimo novo às comunidades que estão bem desanimadas no final do primeiro século, devido à demora na realização das expectativas que tinham em relação ao fim dos tempos. Esse fim não acontecia, o reino não chegava e a monotonia de ser cristão no dia a dia ia dominando os corações dos cristãos. É claro que quando Lucas escreve esse texto, Jesus já tinha voltado ao Pai e restava aos seus seguidores continuarem o caminho com força e coragem. Então, nada de ficar olhando para o céu e esperando soluções mágicas. É hora de olhar o chão da vida e assumir as responsabilidades históricas, de tornar visíveis os sinais do reino aqui e agora. Efésios 1, 17 e 23. A carta aos Efésios apresenta fatos da época do apóstolo Paulo e outros posteriores. Trata-se de uma carta num tempo em que o apóstolo já vê como concluída a sua missão no Oriente. Paulo apresenta a igreja como um corpo, cuja cabeça é o Cristo. Trata-se do Cristo exaltado pelo Pai e colocado acima de tudo, e ao mesmo tempo por dentro de todo o corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Cabeça e plenitude. O termo em grego aqui é pleroma, que tem esse sentido de fazer com que todo o corpo esteja impregnado de Cristo. Isso sustenta a esperança que todos os cristãos fomos chamados, a certeza de que recebemos do Pai como herança sua a vida eterna. É para selar a comunhão com o Pai que o Cristo subiu aos céus, lugar de poder e honra correspondentes aos do Pai. Marcos 16, 15 a 20. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte.
O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Quem lê todo o Evangelho de Marcos, sobretudo na sua língua original, o grego, percebe que depois do versículo 8 começa uma nova narrativa, indicando que se trata de um acréscimo posterior. Isso é comprovado pela ausência de Marcos 16, de 9 a 20, dos manuscritos mais antigos. Vale a pena ler onde realmente termina Marcos, que apresenta um final inacabado com as mulheres que foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus e não o encontraram. Aí estava um jovem que lhes disse: não tenhais medo, buscai Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui, eis o lugar que o depositaram. Mas ide dizei aos discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis como vos disse. Frente a esse quadro enigmático, pedra rolada, túmulo vazio, jovem de vestes brancas, as mulheres ficaram trêmulas e amedrontadas e a ninguém disseram coisa alguma por causa do medo. Esse é o final autêntico do Evangelho, que termina sem terminar, deixando a nós a tarefa de concluí-lo. No trecho de hoje temos 3 movimentos: as instruções de Jesus ressuscitado aos seus discípulos para que continuem a missão, a partida de Jesus para junto do Pai e a saída dos discípulos para o encontro com o mundo, a ser missionado. Esse é o mandato do ressuscitado: ide pelo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Esse anúncio deve provocar nas pessoas uma situação de decisão e escolha. Quem aceitar o Evangelho será batizado e salvo. Quem não crer será condenado. O que é aceitar e o que é não crer? Não se trata apenas da boca para fora, mas é uma mudança de vida que testemunha ter aceitado o Evangelho ou não. Quanto aos sinais que acompanharão a todas as criaturas que aceitarem o Evangelho, é claro que não podemos entender de forma fundamentalista. Ninguém irá fazer o teste de pegar serpentes ou beber venenos. Na verdade, esses sinais querem dizer que não haverá limites, fronteiras, barreiras para o anúncio da Boa Nova. Pegar em serpentes, tomar veneno significa destemor, coragem daqueles que serão batizados por terem aceitado a Boa Nova. Nenhuma perseguição, nenhuma difamação os atingirá, nenhum veneno, nenhuma serpente os aniquilará. E como entender o movimento de subir e descer? Isso faz parte daquilo que eles entendiam por espaços e movimentos teofânicos. Para eles, Deus habitava nos altos dos céus. Assim como na tradição de Israel, Deus se manifestava sempre nas montanhas. Então, a volta de Jesus ao Pai é expressa em forma de subida. Porém, não podemos entender isso também ao pé da letra, como se Jesus, a exemplo de uma nave espacial, decolasse e fosse subindo aos olhos dos discípulos. Trata-se de uma forma de dizer que agora Jesus volta para o Pai. Mas o mais importante é a contrapartida, isto é, ele vai, mas fica no meio de nós. E a expressão sentado à direita do Pai vem de um costume antigo de referir-se a alguém a quem mereceu a honraria de estar sentado à direita do rei. Por isso, esse é o lugar de Jesus ao lado do Pai, na glória. Vai se realizando a promessa de Jesus, que estando junto do Pai, continua a acompanhar os seus discípulos na missão.
E o que Jesus prometeu ainda será completado com o envio do Espírito Santo. O Pai e o Filho enviarão ainda o Paráclito, ou seja, o advogado, que defenderá os discípulos no momento da perseguição e lhes dará as palavras certas na hora certa. A ascensão é uma ausência-presença, pois fisicamente Jesus volta ao Pai, mas espiritualmente ele se torna onipresente. E é com essa presença permanente que os discípulos e nós contamos para agir em nome de Jesus, certos de que ele está no meio de nós. Um beijo no seu coração.